A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. Olha só que texto maravilhoso, meu amado. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará com estrepitosos estrondos e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso aqui é a promessa que nós estamos aguardando, que é a promessa da volta de Jesus Cristo. Mas sabe o que esse texto aqui ele quer nos ensinar? Quando o texto diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Sabe, a palavra de Deus aqui está mostrando que Jesus ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus amoroso, Ele tem tido muita paciência. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas estão se preparando agora para esse período carnavalesco. As pessoas elas deveriam estar se preparando para ter um encontro com Jesus, mas as pessoas elas trabalham e fazem as suas economias para poder ir para essa festa carnal que vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa aqui para você em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor virá como ladrão. Uma hora em que a gente menos imaginar, o Senhor vai aparecer nas nuvens do céu. Jesus vai voltar, meu amado, acredite você ou não. A palavra de Deus, ela é fiel. O que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Não fique achando que Deus, Ele mente, porque Deus ele não é mentiroso. O que Deus falou na sua palavra, tudo que Deus falou se cumpriu. E vai se cumprir. Eu acredito que Jesus vai voltar. Mas o texto diz que Jesus não voltou ainda porque Ele é longânimo para conosco. Quantas coisas que precisam ser mudadas, até o que Jesus precisa fazer para que os seres humanos eles reconheçam que realmente Jesus ele está voltando. Claudio, você quer dizer que todas as pessoas elas precisam entender isso? Sim, as pessoas precisam entender isso. Deus quer salvar o maior número de pessoas possível. A verdade de Deus, Ele quer salvar todos os seres humanos. Mas é claro que as pessoas elas não vão aceitar Cristo. É claro que a história ela comprova e ela mostra isso, que as pessoas elas estão propícias para fazer o que é errado. As pessoas elas não querem aceitar a vontade do Senhor, porque para isso elas precisam abandonar a vida de pecado. E muitas pessoas não querem abandonar a vida de pecado, querem viver ainda na prática do pecado. São decisões e são escolhas que Deus, Ele entende. Se a pessoa escolhe viver uma vida que é ao contrário da sua vontade, Deus ele não vai impedir. Deus concedeu o livre-arbítrio, porém a pessoa vai ter que sofrer as consequências, porque um dia Jesus veio morrer para salvar todos os seres humanos. Então veja, quem tem afastado os seres humanos de Deus é o pecado, mas é o pecado, ele tem causado essa separação, mas porque o ser humano tem feito uma escolha errada. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus tem tido paciência. A paciência do Senhor vai chegar a um limite. A taça da ira de Deus já está transbordando. Os seres humanos estão abusando da paciência do Senhor. Todos os dias, Deus tem mostrado através da sua palavra, existem homens e mulheres de Deus espalhados por todos os cantos dessa terra. Pessoas que estão pregando a palavra de Deus e falando do seu amor, falando que Jesus está voltando e de que a gente precisa se preparar. Mas as pessoas elas estão brincando. As pessoas elas não estão dando a mínima. Eu quero dizer aqui uma coisa para você, queridos. Eu quero dizer justamente para você ainda que não aceitou a Jesus Cristo. Jesus ainda não voltou porque você ainda está relutando em aceitá-lo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida que você ainda fica relutando, que você não estou pronto. E quando é que você vai estar pronto? Nunca. Porque nenhum ser humano está pronto para aceitar a Cristo. Esse processo acontece quando você apenas abre o seu coração. E aí o Espírito Santo ele começa a fazer o processo de a proximidade de Jesus. Repara como é interessante, porque o Espírito Santo ele veio para convencer, para converter e convencer o ser humano.
do pecado, da justiça e do juízo. Esse processo, somente o Espírito Santo ele pode fazer, mas para isso, o ser humano precisa abrir o coração. Então, o primeiro passo que você precisa dar é esse, é abrir o seu coração. Não é mudar a sua vida, porque você não muda sozinho. Não tem como esse processo acontecer naturalmente. Isso vai acontecer do nada. Não. Quando você entender isso, eu quero que Jesus faça essa transformação na minha vida, você permitir, aí o Espírito Santo ele vem, muda completamente a sua e a minha natureza, e aí agora o que é que acontece? Um milagre acontece. E eu quero dizer aqui para você, aqui em nome de Jesus, Jesus ele está te chamando. Você compreenda e entenda. Ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Se você entender isso, você vai ver que a sua vida ela vai mudar. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Jesus ele está voltando para poder dar a recompensa para todos aqueles que têm chorado, para todos aqueles que têm clamado, que não têm suportado mais tanta injustiça, que não têm suportado mais tanta coisa errada que acontece sobre esse mundo. Aonde as pessoas elas sofrem, os inocentes sofrem, as pessoas sofrem de uma forma injusta, aonde o rico cada vez mais se torna rico, o pobre cada vez mais pobre, nada contra quem tem riquezas, mas pessoas que enricam de forma injustas, pessoas que enricam de forma honesta, louvado seja o nome do Senhor, mas muitas coisas acontecem de uma forma errada sobre esse mundo, e Jesus está querendo voltar logo para poder acabar com o pecado e acabar com a miséria e com a dor, com tantas coisas que acontecem sobre esse mundo, porque Deus não nos criou para vivermos na miséria, Deus nos criou para vivermos uma vida próspera, mas infelizmente o pecado tem causado tanta dor, tanta angústia aos seus filhos. Jesus quer voltar, mas Ele não voltou ainda porque Ele te ama, porque a sua paciência é infinita, mas vai chegar um momento que Jesus vai ter que voltar para aniquilar e para acabar completamente com o pecado. Entenda essa mensagem. Se você foi tocado por essa mensagem, por favor, abra seu coração, aceite a Jesus como seu Salvador. Tudo Ele fez para salvar você, tudo Ele fez por te amar. Jesus te ama. Entenda isso, compreenda. Os planos de Deus é para você também, não importa onde você esteja. Ele quer te salvar, porque Ele é o teu Criador. Se essa mensagem foi importante, se você gostou dessa mensagem, compartilhe para mais alguém, para que a pessoa também ela possa entender que Deus a ama e que Ele está voltando. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.